Como combinar com a carta do tempo? A 37ª carta extra do livro de Reverie Lenormand, que é o Lenormand do Devaneio Dourado, de Ciro Marquette. Ele tem aquelas cartas estendidas, que são auxiliares, que servem para aumentar o campo de interpretação. Então, tenha em mente que devem ser lidas como auxiliares das cartas principais. Já tem vídeo, mas recapitulando, é a carta de gerenciamento do tempo. Ela vai trazer o tempo para a leitura. Quando ela aparece, tem que se considerar falar um pouquinho do tempo. Ela traz o tempo e sua relação, então ela deve sempre ser vista com a sua relação com as cartas vizinhas. Ela vai falar de pouco tempo quando estiver acompanhada de cartas rápidas e de um tempo mais extenso quando está acompanhada de cartas lentas. Eu coloquei aqui as mais comuns, mas há muita divergência com a questão de tempo entre autores, então eu resolvi não esmiuçar quanto tempo cada carta quer dizer. Vai ser aquele autor que você escolheu, aquela linha de pensamento que você escolher, ou aquilo que você já é acostumado a usar. Também, como leitura de conselho, ela vai dizer conselhos como precisa de tempo para, precisa de paciência, seria bom aproveitar o tempo para, como conselho é dessa forma que se fala de tempo. Bom, principal para poder combinar, tá? É saber se está tratando de passado, de presente ou de futuro. Isso é muito importante. Nós vamos ver uns exemplos depois. E escolher o campo de atuação, se é sentimental, profissional ou financeiro, que você vai falar. Quando se faz mecanicamente a combinação, você pega as palavras-chave da primeira carta, da segunda, e tenta montar uma frase que faça sentido dentro daquele contexto que você está tratando. Aí que está o primeiro problema de pegar combinações prontas, de não saber como fazer isso. Tem que ter um jeito de saber fazer isso. Por quê? Porque se você pega pronto, aí um dos autores, como já aconteceu no nosso canal, um dos nossos autores resolve pegar só uma abordagem. Às vezes uma carta tem várias abordagens, ele resolve uma. Na linha seguinte, na carta seguinte, ele pega outra, faz aquela variação, aquela salada. A pessoa acha que é só aquilo, decora aquilo e não sabe. Então tem que o quê? Como eu sempre defendo, tem que compreender, tá bom? Então, escolheu o campo de atuação, determinou se vai trabalhar presente, passado ou futuro. Prosseguimos, ela aparece na primeira posição, abrindo a tiragem, no meio da tiragem ou fechando. Abrindo a tiragem. O tempo tem que ser considerado antes. Então, faz tempo que a situação aí acontece, aconteceu ou acontecerá. Entre cartas. Então, primeira carta, aí um tempo, aí a segunda carta. Quer dizer, que a próxima carta vai determinar o que acontece, aconteceu ou acontecerá após a passagem de um tempo. E fechando a leitura, a situação será finalizada com o tempo. Ela foi, está sendo ou será finalizada com o tempo. Então, eu trouxe para exemplo a carta do coração. Passado, já foi. Levou um tempo, mas o amor aconteceu. Precisou de um tempo, mas o amor se estabeleceu. O tempo trouxe o amor. Agora vamos trazer isso para o presente, aquela coisa que está. Há um tempo esse amor já está acontecendo. Há um tempo esse casal está se amando. O tempo trouxe o amor verdadeiro e ele está ali. O futuro, aquilo que acontecerá. Após um tempo, o amor acontecerá. Levará um tempo para acontecer, mas o tempo trará o amor verdadeiro. Ou precisará de tempo para o amor acontecer, etc. Fechando a leitura. A indecisão aconteceu e o tempo passou, porque é passado, já aconteceu isso faz tempo. No presente, a dúvida está-lhe, ela existe no agora, mas é passageira. Por que eu coloquei esse passageiro? Sempre com a situação presente, você pode usar a palavra passageiro, tá bom? Porque no presente é o agora, o minuto seguinte já não é mais presente, já é futuro, então daí ele já não estará mais. Então, dá para considerar sempre, quando você quiser falar de coisas passageiras, é no tempo presente. E no futuro, a dúvida da pessoa acontecerá durante um tempo, só o tempo dirá, né? Lembre-se desse ditado. Entre cartas, mesma coisa. A passagem de tempo entre uma carta e outra, entre uma situação e outra. A carta anterior é uma situação, a carta posterior é a outra e no meio a passagem do tempo. Aí se for passado, o tempo passou e aconteceu a segunda carta,
Se for no presente, o tempo está passando e está acontecendo a segunda carta. Se for no futuro, o tempo passará e acontecerá a segunda carta. Então, temos uma carta e outra e a passagem do tempo entre elas. Então, a carta anterior pode ser a situação, para o exemplo aqui, vamos dizer que a carta anterior é a situação atual, ou a causa, o motivo, e a carta posterior seria o resultado, que para o nosso exemplo, tá bom? As possibilidades na leitura são infinitas. Passado, o tempo passou. Então, a esperança aconteceu, o tempo passou e o resultado foi uma grande mudança. No presente, a esperança está acontecendo, o tempo está passando e o resultado é que as coisas estão mudando. Um exemplo de futuro, a pessoa vai ter esperança, vai manter o pensamento positivo por um tempo, isso vai perdurar, o tempo passará e as mudanças virão. Tá vendo? Agora você vai trocar de cartas e vai fazer os seus próprios exemplos. Pessoas e tempo. Marcando as pessoas com o tempo. Porque a gente sabe que tem algumas cartas onde a gente marca as pessoas. Eu escolhi aqui o gostosão aqui. Vamos ver o que acontece com essa criatura depois da passagem de um tempo. Bom, se já aconteceu, né? Numa situação de passado, já aconteceu. O tempo passou e a pessoa mudou. O tempo passou e ele passou um tempo fazendo mudanças. Ou ele deu um tempo para que acontecesse mudança. Isso já aconteceu. Agora, quando está acontecendo. Então, tá aqui o nosso amigo, o tempo está passando e ele está mudando. É o tempo, ou então nosso amigo está passando um tempo fazendo ou pensando em mudanças, fazendo mudanças. E ou ele está dando um tempo para as mudanças. Aí, se for no futuro, aquele fio de esperança, né, onde uma pessoa mudará, aqui diz que após um tempo, o tempo passará e ele mudará. Ou então diz que ele passará um tempo fazendo algumas mudanças. Deus ajude que sejam mudanças boas, né? E aqui diz que ele esperará um tempo, ele vai dar um tempo, famoso dar um tempo para a mudança. Oh, meu Deus, eu devia ter posto uma carta bem positiva ali, porque esse negócio da mudança deixa a pessoa muito nervosa, né? Mudar para o bom ou para o mal, né? Tomara que seja para o bom. Então é isso. Agora as possibilidades. Tá vendo esse aqui? Esse aqui é o símbolo do infinito na ciência. Então, eu quero dizer que as possibilidades são infinitas, as situações são inúmeras, infinitas. Não adianta fazer uma lista de combinações. Resolvi bolar esquemas, que eu acho que vai ficar melhor para combinar essas cartas bolando esquemas, porque eu quero ampliar a tua cabeça e não encurtar, tá bom? Pegue aquilo que você aprendeu até agora, use a tua imaginação, troque as cartas mesmo, sem medo. Pratique bastante. Você consegue. Se eu conseguir, você consegue. Acima de tudo e acima de tudo, confie na sua intuição. Confie na sua intuição. Um beijo, muito obrigada e até!